No mundo do futebol, é muito difícil explicar uma eliminação, uma derrota ou até mesmo uma goleada vexatória, considerando isso uma verdadeira catástrofe no campo de jogo. Daí então, sempre recorremos aos números, às estatísticas ou algo pontual que possa servir de consideração àquilo que não deu certo. Em 2018, os amantes da bola ficaram chocados com a não classificação de Itália e Holanda para a Copa do Mundo. Mas em 94, os mesmos amantes do esporte bretão presenciaram a eliminação de duas potências futebolísticas, Inglaterra e França. E essa é a pauta de hoje: Inglaterra e França fora da Copa de 1994. Bom, nós amantes do futebol, amantes da bola, ficamos perplexos com a não classificação de Itália e Holanda para a Copa de 2018. Em menor importância, porém de certa tradição, os Estados Unidos também não foram. Mas há de ressaltar e há de lembrar que a Holanda também não foi para a Copa de 2002, assim como o Uruguai, outra grande potência do futebol, mais antigamente, hoje é uma grande seleção de tradição, mas também tem 2 títulos mundiais, não foi para a Copa de 2006 e também em 98. Então, essas não classificações gera frustração, não só da nação em questão que não foi para a Copa, mas como a gente que adora futebol e sempre quer presenciar uma seleção grande, uma seleção forte de grandes jogadores nas Copas do Mundo. E como é frustrante, porém não surpreendente, algumas seleções grandes costumam às vezes não se classificar para as Copas do Mundo. E em 1994, duas potências consideradas grandes potências do futebol mundial não chegou à Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos. Essas duas seleções, nada mais, nada menos, eram França e Inglaterra. A Inglaterra já havia conquistado a Copa do Mundo em 1966. A França, até aquele presente momento, nunca havia conquistado uma Copa do Mundo. Hoje, em 2020, já tem duas. Conquistou em 98 e também conquistou a última. Até o presente momento, em 2020, a França conquistou sua segunda em 2018. Se você parar para pensar, a Inglaterra tinha uma boa base. Afinal, em 1990, na Copa de 90, os ingleses foram semifinalistas e foram eliminados pelos alemães. A Alemanha foi campeã do mundo em 90 e a Inglaterra perdeu para a Alemanha. Foi semifinalista e tinha uma certa base. Alguns jogadores envelhecidos já não eram convocados mais, como o próprio Gary Lineker já não era mais convocado. Mas era uma entre-safra que tinha bons jogadores ainda e podia contar com esses jogadores para conseguir pelo menos a classificação para a Copa de 94. A França decepcionou novamente. A França, que tinha ido para a Copa de 86, com aquela geração de Michel Platini, em 90 não foi, em 94 também não foi. Mas, se você olhar o plantel dos franceses, o plantel do time, da equipe francesa, tinham bons jogadores, mas alguns estavam no começo e outros estavam para despontar no futebol ainda, não eram grandes nomes conhecidos, eram bons jogadores que não tinham a fama reconhecida ainda. Então a não classificação dessas duas seleções é um tanto quanto frustrante, é um tanto quanto vexatório, porque se você analisar os grupos que vamos falar daqui a pouco, França e Inglaterra eram as duas seleções grandes dos seus respectivos grupos. Mas antes de falar da campanha de Inglaterra e França nas eliminatórias para a Copa de 94, a gente vai ressaltar, como sempre a gente faz em todos os vídeos, os jogadores, alguns destaques que não foram para a Copa de 94, mas tinha seus jogadores de respeito, seus jogadores de renome. E sempre é bom ressaltar, sempre é bom lembrar. Apenas ressaltando que nessas eliminatórias para a Copa de 94, a Inglaterra convocou 29 jogadores ao todo, enquanto a França convocou 28 jogadores em seu total. E a começar pelos destaques, não vamos citar obviamente os 29, mas alguns destaques que fizeram nome no futebol, a começar pelo goleiro Seaman, né? O Seaman foi convocado para essas eliminatórias e já jogava no Arsenal, e foi um dos goleiros convocados para essas eliminatórias. Além de Seaman, também cito o defensor Tony Adams, também do Arsenal, e que disputou todos os jogos das eliminatórias para a Copa dos Estados Unidos. E não deu muito certo, né? Acabou não classificando para a Copa. Seguido de Tony Adams, também defensor e também jogador do Arsenal, Marty Keown, né? O Keown, que jogou praticamente sua carreira inteira no Arsenal e ficou famoso por tentar arrumar alguma desavença com o Van Nistelrooy. Na época, Arsenal e Manchester estavam em evidência no futebol inglês e o Arsenal ficou conhecido mundialmente por aquele título invicto que ganhou da Premier League, e o Marty Keown ganhou notoriedade no mundo, não só no futebol inglês, não tanto pela sua técnica, porque era um defensor, mas por tentar
provocar e arrumar alguma desavença com o Van Nistelrooy. Tem até a foto aí dele tentando brigar com o Nistelrooy. Põe aí, Andrezão, põe a foto do Mark Keown tentando brigar com o Nistelrooy. Agora na linha do meio de campo, cito também o Paul Gascoigne. Paul Gascoigne que foi um dos grandes talentos do futebol inglês da década de 90, mas que também se perdeu pelo mundo do álcool, pelo mundo das baladas. Porém, Paul Gascoigne tinha certa habilidade. Certa não, era um dos grandes habilidosos do futebol inglês da década de 90, e o Paul Gascoigne naquele momento atuava pela Lazio da Itália. Outro meio-campista que eu cito é Nigel Clough. É Nigel Clough, que eu cito mais por ser filho de Brian Clough, o lendário treinador que conquistou os títulos da Champions League com o Nottingham Forest. Nigel Clough atuava naquela oportunidade pelo Liverpool, mas fez carreira em times menores da Inglaterra, além do próprio Nottingham. Inclusive, Nigel Clough jogou a Euro de 92 pela Inglaterra e nos dias atuais é treinador de futebol. Não tem o brilhantismo do pai, mas eu cito mais por ser uma figura emblemática do futebol da década de 90. Não foi tão ruim quanto o filho do Cruyff, mas teve uma carreira sólida, é uma carreira digna, digamos. Não foi brilhante, mas foi uma carreira digna. Também meio campista e um grande jogador, cito agora David Platt, que jogava na Sampdoria da Itália. Outro jogador meio campista que fez sucesso na década de 80 e também meados de 90, John Barnes, que jogava no Liverpool. John Barnes que nasceu na Jamaica e se naturalizou inglês e jogou Copas do Mundo, como a de 90, e tentou jogar de 94, mas a Inglaterra não se classificou, né? E encerrando a linha dos meio-campistas, o grande ícone do futebol inglês da década de 90, antes de David Beckham, cito o Paul Ince. Paul Ince que foi um grande jogador, um grande meia, jogou no Manchester, jogou no Liverpool, jogou também na Internacional e naquela oportunidade defendia as cores do Manchester United. Paul Ince também jogou a Copa de 98 e foi um grande jogador, um grande meio-campista da década e também um grande ícone. Na linha ofensiva, os atacantes, Ted Sheringham já era convocado e atuava pelo Tottenham. Além de Ted Sheringham, outro que começava a ser convocado e se destacar no futebol inglês era o grande goleador Alan Shearer, que naquela oportunidade defendia as cores do Blackburn Rovers. Alan Shearer foi o grande goleador do Blackburn, foi campeão da Premier League também na década de 90 e depois se transferiu para o seu time de coração, que foi o Newcastle. Desde que ele se transferiu para o Newcastle, jogou lá até o fim da sua carreira no time do coração. Alan Shearer começava a desbravar seu futebol na seleção da Inglaterra a partir daquelas eliminatórias. E o último jogador da linha ofensiva a ser citado, a ser mencionado, é Ian Wright. Ian Wright, que também foi um grande goleador e atuava no Arsenal naquela oportunidade. Além disso, Ian Wright é pai dos irmãos Wright Phillips, que não fez tanto sucesso assim no futebol. E é sempre interessante, é sempre legal citar o treinador da época. Sendo bom ou não, é preciso ressaltar o nome do treinador. E o treinador era Graham Taylor, que hoje mora no céu, mas naquela época não, ainda bem que não morava no céu naquela época. E assim a Inglaterra não conseguiu a classificação para a Copa com esses jogadores e com esse treinador citado. Depois de citar alguns destaques da seleção inglesa, vamos agora mencionar os destaques da seleção francesa. Em números, os destaques são menores, mas em qualidade eu acredito que seja melhor. Não naquela oportunidade, que alguns jogadores estavam começando, mas depois o futebol, o mundo do futebol mostrou que eles eram jogadores de qualidade, tanto que venceu a Copa de 98. Metade, ou mais que a metade, quase 100%, 80% dos jogadores que eu vou citar agora da seleção francesa foram para a Copa de 98 e foram campeões do mundo pela primeira vez naquela oportunidade. Então eu começo pelo defensor Laurent Blanc. O Blanc que foi um grande zagueiro do futebol francês da década de 90, mas que foi jogar em time grande lá no final da carreira, né? Jogou na Internacional, jogou no Manchester no final da carreira. Jogou em alguns times grandes da França também, mas ganhou notoriedade do futebol depois de velho. Depois de velho, o Blanc começou a jogar em time grande. Mas naquela oportunidade já era um bom zagueiro, era convocado para a seleção francesa e atuava no Saint-Étienne. Outro zagueiro magnífico que a década de 90 proporcionou para o futebol foi Marcel Desailly. Marcel Desailly já era um grande zagueiro e já jogava no Milan. E era convocado para aquelas eliminatórias da Copa de 94, que a França não foi! E terminando a linha defensiva, com pouca idade, mas com muito futebol, eu cito o lateral esquerdo, o Bichent Lizarazu, que jogava no Bordeaux naquela oportunidade. Lizarazu que nasceu na parte basca da França, Lizarazu que atuou no Atlético de Bilbao e foi o primeiro jogador francês a atuar no time do País Basco. Lizarazu naquela oportunidade defendia as cores do Bordeaux e já tinha sua convocação garantida nas eliminatórias de 94 para a Copa de 94 e muitos outros torneios oficiais, assim como a Copa do Mundo de 98 também. No meio de campo, começa com o capitão Didier Deschamps. Didier Deschamps, que não conseguiu levar a França para a Copa de 94, mas em 98 foi o capitão e campeão francês daquele Mundial
que a França venceu o Brasil na final por 3-0. Deschamps era o grande capitão naquela oportunidade, nas eliminatórias, que não conseguiu levar a França à Copa. Além de Deschamps, também cito Christian Karembeu. Karembeu jogou em alguns times grandes, como o próprio Real Madrid, jogava no Nantes na época, ele defendia as cores do Nantes. Põe o símbolo aí, Andrezão. Mas o Karembeu é meio grosso, né? Ele ficou mais famoso por falar bobagem, besteira, e falar que não conhecia o Edilson, e depois tomar aquela caneta homérica do Edilson no Mundial de 2000, do que propriamente pelo futebol. No começo, lá dos anos 90, ele era um defensor, um zagueiro, mais precisamente um volante, um primeiro volante que marcava bem, digamos. Ele tinha uma certa qualidade, tanto que foi para a Copa de 98, foi campeão da Copa de 98, era constantemente convocado. Mas não era tudo isso não, era meio grosso, mas tá na lista aí por ser uma figura conhecida para nós brasileiros e para os corintianos, e propriamente pelo Edilson, que deu uma caneta espetacular nele, Corinthians e Real Madrid no Mundial de 2000. Além de Karembeu, também no meio de campo, Emmanuel Petit. Petit que fez o gol do título da Copa de 98 e não levou a França para a Copa de 94. Petit jogava no Mônaco naquela oportunidade e foi um dos grandes jogadores franceses da década de 90. E agora uma figura excepcional do meio de campo. Tá achando que é o Zidane? Não! O Zidane naquela oportunidade não era convocado ainda. Zidane começou a convocado depois da Copa de 94. Naquela oportunidade ainda não era. Então essa figura excepcional que eu cito é Youri Djorkaeff, um grande jogador, um grande meio-campista, meio-atacante no caso, né? Naquela oportunidade jogava no Mônaco e foi um dos grandes nomes da Copa de 98. Todo mundo cita o Zidane como o grande e lendário jogador da Copa de 98. Eu já não concordo tanto, o Zidane foi espetacular na final. Mas a Copa inteira quem foi regular e jogou demais pra mim, na minha opinião, foi o Djorkaeff. Foi o grande nome da França pra mim, daquele Mundial de 98, foi o Youri Djorkaeff. O Zidane foi o grande nome da final, jogou demais, acabou com o Brasil. E Zidane também é Zidane. Zidane é um grande jogador, um dos grandes ícones e ídolos do futebol mundial. Mas naquela Copa de 98, pra mim, Djorkaeff foi mais constante em todas as partidas, foi mais importante pra França e foi um grande jogador também do futebol francês da década de 90. E pra vocês terem uma ideia, dos jogadores citados até agora, todos foram para a Copa de 98 e conquistaram o título, o primeiro título da França em Copas do Mundo. Os dois últimos que eu vou citar não foram convocados, um porque já estava com a idade avançada e já não era mais chamado para defender as cores da França em eliminatórias, Euro e Copa do Mundo, e o outro jogador, a grande estrela, o grande ídolo, já havia encerrado a carreira. Cito então o primeiro, que é o Jean-Pierre Papin. Papin que atuava no Milan naquela oportunidade, também jogou no Olympique de Marseille, entre outras equipes. Papin jogou aquelas eliminatórias como se fosse a última chance dele disputar uma Copa do Mundo. Tanto que em 98 já não era mais chamado. E Eric Cantona, que foi o grande ídolo, o grande ícone francês da década de 90. Antes do Zidane, né? Porque o Zidane começou a estourar no final dos anos 90. Então o Cantona foi a grande referência francesa do futebol noventista, né? Então Cantona era a grande esperança de levar a França para o Mundial e não conseguiu. Ele jogou muito bem algumas partidas, mas não conseguiu fazer milagre e a França ficou fora. E o treinador francês da época era Gérard Houllier. Bom, e antes de falar das campanhas de França e Inglaterra nessas eliminatórias, é preciso ressaltar algumas coisas. Afinal, naquela oportunidade, até 1994, apenas 24 seleções iam para a Copa do Mundo. A partir de 1998, 32 seleções passaram a se classificar para os mundiais. Outra coisa importante a ser ressaltada e explicada foi a modificação da regra que a UEFA fez para aquelas eliminatórias da Copa de 94, que no caso foi um total de 39 seleções filiadas à UEFA que participaram das eliminatórias. Todavia, Liechtenstein desistiu antes de o sorteio ser feito. Além disso, a Rússia pegou a vaga da antiga União Soviética após a dissolução do país, e a Iugoslávia foi suspensa pela FIFA devido às sanções das Nações Unidas por causa da guerra civil na Iugoslávia. A Iugoslávia tinha direito a uma vaga de disputar as eliminatórias daquele Mundial e também estava até no pote e caiu no grupo 5, mas acabou sendo excluída pela UEFA devido às sanções feitas pelas Nações Unidas. E a zona europeia teve direito a 13 vagas das 24 na fase final. No caso, a Copa do Mundo tinha 24 seleções e a Europa tinha direito a 13 vagas. A Alemanha, atual campeã, classificou-se automaticamente, deixando 12 vagas abertas para a competição entre 37 seleções. Os 37 times foram divididos em 6 grupos, 5 de 6 times cada e um de 7 times, embora o grupo 5, como havia falado,
tenha terminado com apenas 5 times após a suspensão da Iugoslávia. E o sistema era único e fácil, não haveria repescagem e as seleções jogavam entre si no modo de ida e volta, e as duas primeiras seleções automaticamente se classificavam para o Mundial dos Estados Unidos. E o último adendo antes de falar da campanha de Inglaterra e França nas eliminatórias até 1994 o sistema de pontuação constituído no futebol era a vitória valer 2 pontos e não 3 como atualmente. Então naquela oportunidade, o time que vencia ganhava 2 pontos e não 3 pontos. E outra coisa antes de mais nada, até a Copa de 2002, o atual campeão da edição anterior tinha vaga garantida no Mundial. A partir de 2006 essa regra mudou e o Brasil, que foi campeão em 2002, teve que jogar as eliminatórias. Então, enfim, vamos às campanhas de Inglaterra e França naquelas eliminatórias para a Copa de 94, aquelas eliminatórias que frustraram as nações de França e Inglaterra, a começar pela Inglaterra, a sempre prestigiada Inglaterra, a sempre cotada para ganhar o próximo Mundial, porque faz tempo que não ganha, e aquela seleção que sempre decepciona todo mundo e não ganha nada desde 1966. E em 94 tentou ir para a Copa do Mundo e não conseguiu. A campanha constituiu em 10 jogos, num grupo relativamente chato. A Inglaterra era a maior. Tinha uma Holanda forte, mas a Inglaterra ainda assim era a maior e a cotada para conseguir uma das vagas. Afinal, além da Inglaterra, havia Holanda, Turquia, Noruega, Polônia e San Marino naquele grupo. E a Inglaterra começou a sua campanha empatando com a Noruega, 1-1. Depois os ingleses venceram os turcos por 4-0. E logo em seguida uma outra goleada, 6-0 em San Marino. Contra a Turquia novamente uma outra vitória, 2-0 dessa vez. Pegou o mais forte do grupo, a Holanda, e empatou em 2-2. E aí o sinal de alerta acendeu e a Inglaterra empatou com a Polônia em 1-1. E logo em seguida de empatar com a Polônia, perdeu para a Noruega. Então a Inglaterra não foi para a Copa do Mundo por causa da Noruega. Afinal, os ingleses empataram contra os noruegueses em 1-1 e também perderam por 2-0. Não venceu nenhum jogo contra a Noruega. Os noruegueses, os escandinavos, foram para aquela Copa de 94 e foram os primeiros colocados, né? A Holanda classificou em segundo e a Noruega em primeiro. Logo depois de perder para a Noruega, a Inglaterra venceu a Polônia por 3-0 e perdeu novamente para a Holanda por 2-0. Com essa derrota por 2-0 diante da Holanda, os ingleses deram adeus das chances de disputar o Mundial de 1994. Restava um jogo contra San Marino. Os ingleses venceram por 7-1. Tomou um gol de San Marino. Não é que, venceu por 7-1. Não se toma gol de San Marino. Mas a Inglaterra venceu por 7-1 San Marino, mas já não valia mais nada aquele jogo. Já estava fora da Copa do Mundo. A Noruega passou em primeiro lugar e a Holanda passou em segundo lugar. O Andrezão vai colocar aí o grupo e as pontuações corretas. Mas a Inglaterra deu adeus por tropeçar diante da Noruega, pois se tivesse vencido as duas partidas contra os noruegueses, certamente a Inglaterra estaria na Copa do Mundo dos Estados Unidos em 1994. Bom, a Inglaterra decepcionou, tinha feito uma excelente Copa em 90, semifinalista, mas vivia uma entre-safra, né? Jogadores envelhecidos daquela Copa de 90 já não eram mais convocados, e alguns jogadores inexperientes começavam a ser convocados e não conseguiram levar a Inglaterra à Copa do Mundo de 94. Mas a França tinha uma seleção de qualidade técnica um pouco melhor do que a da Inglaterra. Muito embora os franceses não tenham se classificado também para a Copa de 90. A Escócia foi no lugar da França. Nas eliminatórias a Escócia pegou a vaga da França. Que beleza! Mas a França ainda tinha uma seleção boa. Contava com jogadores como a gente já citou. E o Cantona era a grande estrela. O grupo da França era composto por França, evidentemente, Bulgária, Suécia, Áustria, Finlândia e Israel. A França ainda não havia conquistado nenhum título de Copa do Mundo, mas era a seleção que dava mais trabalho, era a seleção mais tradicional ao lado da Suécia, né? Tem a Áustria também, que era um pouco tradicional, mas Suécia e França eram candidatas fortes para pegar essas duas vagas e conseguirem a classificação para a Copa do Mundo. A Bulgária, como a gente já fez um programa, a história da Bulgária em todas as Copas do Mundo, vinha de uma sequência de classificação a mundiais, porém nunca tinha feito uma participação boa até 94. Sempre caía nas fases de grupo ou classificava sem ganhar nenhum jogo. Aliás, a Bulgária nunca havia vencido nenhuma partida em Copa do Mundo até 1994. Então, a Bulgária, mesmo com aquela seleção de Stoichkov, Balakov, Penev, estava um degrau abaixo da França. Mas, olha como são as coisas. Olha a justiça poética. O primeiro jogo da França naquelas eliminatórias foi justamente diante da Bulgária. E a França perdeu fora de casa por 2-0 para os búlgaros. Depois a França se recuperou e conseguiu uma sequência de vitórias, a começar pela Áustria, 2-0 para a França diante da Áustria.
Depois pegou a Finlândia e venceu por 2-1. Depois da Finlândia, venceu a seleção de Israel por 4-0. E aí enfrentaria, teoricamente, o adversário mais forte e mais tradicional do grupo, a Suécia. E a França venceu a Suécia por 2-1. Então, a França, depois de ter perdido para a Bulgária, emplacou uma sequência de 5 vitórias seguidas. Porém, depois dessas 5 vitórias, começa o drama francês. Começou a entrar em desespero, começou a entrar em parafuso e a França empata com a Suécia. Nada anormal, por enquanto. Vence a Finlândia por 2-0. Ainda está na briga, ainda está pleiteando uma vaga na Copa de 94. No entanto, os 2 últimos jogos foram determinantes para o fracasso e o vexame francês. A França jogaria contra a Finlândia e contra a Bulgária os 2 últimos jogos em seus domínios, na sua casa, na França, e perdeu para Israel. Meu Deus! A França perdeu para Israel por 3-2 na França. Na França, perdeu para Israel na França por 3-2. Mesmo assim, a França ainda só bastava vencer a Bulgária em casa para se classificar. A França estava bem cotada por causa daquelas 5 vitórias consecutivas e depois ganhou da Finlândia. Então somava 6 vitórias, sendo que dessas 6, 5 foram de forma consecutiva. E bastava vencer o último jogo da Bulgária sob seus domínios. E o que aconteceu? O que aconteceu, Andrezão? A França perdeu o jogo para a Bulgária, saiu na frente com gol de Cantona, saiu vencendo por 1-0. Porém, Kostadinov, o heróico búlgaro, empatou e virou para a Bulgária e colocou os búlgaros novamente na Copa do Mundo e tirou a França daquele Mundial. A França não se classificou para a Copa do Mundo de 94 e mais que isso, fez com que Cantona nunca jogasse um Mundial. Afinal, em 90 a França ficou fora, em 94 ficou fora também, e em 98, que era a última grande chance, Cantona havia encerrado a carreira um ano antes, em 1997. Então, por causa da França, Cantona jamais jogou uma partida de Copa do Mundo, jamais foi convocado para qualquer Copa do Mundo. Então França e Inglaterra de certa forma deram vexame e não conseguiram se classificar para o Mundial de 94. Então essas foram as campanhas vexatórias dessas 2 seleções campeãs do mundo. Naquela oportunidade a França não era, mas agora já é bicampeã. Foram essas as campanhas que não deram certo, que não conseguiram conquistar o objetivo da classificação para o Mundial. E essa França e essa Inglaterra se juntaram a outras seleções, como a própria França de 90 e também a Itália de 2018, a Holanda de 2002 e 2018 também. O Uruguai, de certa forma, de 2006 e 98, o Uruguai é campeão do mundo, o Uruguai é bicampeão do mundo. O Uruguai não se classificar para uma Copa do Mundo é de certa forma frustrante também. E antes de encerrar, só para ilustrar, Suécia e Bulgária se classificaram para a Copa de 94. O Andrezão vai por aí a classificação. E antes de mais nada é preciso falar que Suécia e Bulgária, do grupo da França, foram as 2 seleções semifinalistas da Copa dos Estados Unidos. A Suécia não é tão surpreendente, afinal a Suécia já foi vice-campeã do mundo. Mas a Bulgária fez uma campanha surpreendente e chegou até a semifinal perdendo para a Itália. No grupo da Inglaterra, a Holanda acabou perdendo para o Brasil nas quartas de final com aquele gol memorável do Branco. E tinha uma grande seleção, tinha uma boa seleção com Bergkamp e companhia. No entanto, a Noruega ficou em último lugar do seu grupo, que contava com Itália, Irlanda e México. Então a Noruega realmente tirou a vaga da Inglaterra. Não sei se a Inglaterra ia fazer grande Copa também. Porém, a Noruega tirou a vaga da Inglaterra e ficou em último no seu grupo da Copa do Mundo. Então explicamos o porquê de França e Inglaterra ficarem fora do Mundial de 94 e encerramos o programa com essa não surpreendente, porém frustrante, não participação de França e Inglaterra na Copa de 1994.